E é hora do Senar Mato Grosso Responde. Com margem de lucro que pode chegar até 40%, a produção de alevinos é uma boa alternativa para quem pensa em investir na piscicultura. O jornalista Luiz Patroni e a equipe do Senar trazem todos os detalhes para quem pretende se aprofundar nesse cultivo. Boa tarde, Patroni. Boa tarde. Pois é, olha, o foco hoje no Senar Mato Grosso Responde é a produção de alevinos, a ponta inicial, né, da piscicultura. Quem vai trazer as informações básicas sobre esse nicho, né, de mercado, sobre essa atividade, é a Thaísa Moraes, que é instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso, entende do assunto, por isso está aqui com a gente. Primeiramente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Vamos lá, começando basicamente, né? Eu quero passar a investir na produção de alevinos, né? O que eu devo fazer primeiro? Bom, o produtor que tem interesse em investir, né, na produção de alevinos, ele tem que primeiro buscar informação, se legalizar, né, se atentar às características da seleção de matrizes com relação a elas estarem aptas ao período reprodutivo, como idade adequada, peso, tamanho adequado, né, estarem com as características do animal já em reprodução, né, como o ventre abaulado, produção de sêmen. E aí se atentar também às características da própria piscicultura, porque a piscicultura voltada para a reprodução ela é diferente da piscicultura voltada para a engorda. Então você tem tamanhos de viveiros diferentes, além da questão da estrutura de laboratório, que também tem que ser bastante analisada com todas as características que você vai precisar para a reprodução. Perfeito. Né? Você de cara já está mostrando que é uma atividade bastante técnica, por isso você destacou logo de cara buscar informações, né? Buscar conhecimento técnico, se legalizar, porque é uma atividade que exige também um licenciamento, né? Tem que seguir regras ambientais. E aí você vinha falando sobre essa estrutura diferente, né? Você olhar para a produção para engorda, para a produção de alevinos, né? Isso, é uma estrutura mais diferenciada, você tem um manejo mais delicado, então a gente precisa também se atentar principalmente à qualidade de água do local onde a gente quer implantar essa piscicultura voltada à reprodução. Perfeito. Aí você se destacou ali seleção de matrizes, né? O que eu devo levar em consideração? Você já trouxe alguns pontos importantes, né? Como é feita essa seleção? Eu seleciono tanto o macho quanto a fêmea, que espécies eu posso procurar? Sim, essa seleção ela pode ser feita tanto na natureza, como a gente pode também estar adquirindo exemplares de outros produtores, de outros piscicultores, tá? Então, além dessas características que eu já falei, a gente tem que tomar bastante atenção à variabilidade genética, né? E às espécies que estão sendo atualmente mais produzidas, mais comercializáveis. Então, você tem que se atentar a quais espécies você vai ter para utilizar, por exemplo, se o seu objetivo é a formação de híbridos, quais são as matrizes que vão resultar naquele híbrido, quais espécies vão resultar naquele híbrido, né? Quais são, também dependendo da quantidade de alevinos que a gente quer produzir, quantas matrizes você vai precisar, isso tudo a gente tem que estar bem atento a essas características, essas condições. Pegando esse gancho aqui para Mato Grosso, por exemplo, quais são as que saem mais? Hoje, o mais produzidos são o tambaqui, então você tem que ter, né, essas matrizes, o pintado e os híbridos são a tambatinga e o pintado da Amazônia. E o tambacu em terceiro lugar. Perfeito. Então já fica atento ao mercado, né? E, é claro, pensando lá na outra ponta, né? Você também falou da questão técnica do manejo, precisa ter alguns cuidados, né? Sim, a gente tem que lembrar que a reprodução ela é um processo delicado. Então você tem que ter um diferencial no tratamento dessas matrizes, né? Então você tem que ter um cuidado no momento do transporte, um cuidado redobrado no momento da seleção, quando elas estão aptas a reproduzir lá com os ovócitos já em desenvolvimento, então elas são bem sensíveis, né? Então isso tudo a gente usa também alguns produtos para anestesiar esses animais, para eles ficarem mais tranquilos e seguir toda a técnica para reduzir ao máximo o estresse nesse momento. Perfeito. Antes da gente falar de comercialização, queria te perguntar quanto ao tempo, né? Entre a reprodução dos ovócitos, a entrega para o produtor de peixe lá na frente, quanto tempo a gente leva mais ou menos? Isso vai levar em torno de 60 dias para você ter aquele alevino no tamanho comercial, que é entre 5 a 6 centímetros. Algumas espécies a gente consegue produzir até em 40 dias, quando você consegue vender o alevino com 2 centímetros. É um investimento que vale a pena? Sim, com certeza. Você tendo toda essa questão de técnica, né?
toda essa questão técnica, você vai ter uma margem de rendimento aí de 40%. Então, eu acredito que seja uma margem boa para trabalhar. Isso, claro, a gente está considerando uma média. E a Thaísa pesquisou, falou com vários produtores aí de alevinos, uma média pode que ser uma margem maior. Isso tudo vai depender do custo de produção. Atualmente, a gente está com um custo de ração bem alto. Então, a gente está conseguindo trabalhar com essa margem de 40%. Então, a partir de que você faz um manejo tentando reduzir ao máximo o custo, você vai ter uma margem maior. Tá ok, Thaísa, obrigado pelas suas informações. Eu tenho certeza que despertou a atenção de muita gente também para esse nicho, né, a produção de alevinos, pontapé inicial lá da piscicultura. Obrigado mais uma vez, a gente volta contigo aí em São Paulo. Um excelente fim de semana, até semana que vem.